Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Estamos alegres. Estamos alegres porque estamos na casa do nosso Pai, em comunhão com os nossos irmãos, e isso é sempre motivo de grande alegria. Amém, irmãos? Hoje, uma data especial, em comemoração ao Dia dos Pais, né? E eu já faço o meu cumprimento aqui a todos os pais. Me sinto honrado, embora ainda não tenha nascido, de que Deus tenha me dado esse privilégio de ver a minha esposa já gerando um filho. E hoje nós veremos uma mensagem voltada um pouco para os pais. Não somente para os pais, mas para todos nós. Mas especialmente hoje com foco voltado aos pais. E para isso, pela graça de Deus e sua providência, nós vamos continuar na nossa série de mensagens no livro de Reis. Por isso eu peço que os irmãos abram no primeiro livro de Reis, onde nós faremos a leitura de apenas 8 versos do capítulo 15, os primeiros 8 versos. Mas, antes de fazer a leitura, eu queria fazer um breve momento de reflexão com todos os irmãos. Já faz algum tempo que nós estamos falando de reis, especialmente se a gente começar a considerar o livro de Samuel, que foi o primeiro livro onde vimos o surgimento dos reis. Então nós vimos todo o reinado de Saul, vimos Davi, vimos Salomão e recentemente vimos a divisão do reino, onde no sul reinou Roboão e ao norte reinou Jeroboão. Mas a pergunta que fica é: o que faz de um homem, o que faz de um rei um bom rei? O que faz de um governante um bom governante? Qual o critério que nós utilizamos ou devemos utilizar para considerar se um determinado governante, um determinado rei, como tantos que temos visto, se ele é bom ou se ele não é bom? Vejam, semana passada nós vimos a história do rei Roboão. Pelo menos por 2 domingos nós vimos a história do rei Roboão. E a Escritura diz que Roboão foi um homem que não agradou ao coração de Deus. Diante de todas as obras de Roboão, o veredito das Escrituras é esse, que Roboão fez o que era mal. Mas nós vimos semana passada que nem tudo que Roboão fez era mal. Ele começou o seu reinado tomando uma decisão tola, é verdade, e por causa dessa decisão o reino se dividiu. Mas nós vimos que depois disso, Roboão obedeceu à palavra de Deus, Deus abençoou o seu reinado, ele prosperou em vários sentidos, na sua casa, na sua família, o reino se fortaleceu, né? Mas vimos também que depois de 3 anos experimentando a bondade de Deus, a provisão e o cuidado de Deus, Roboão mais uma vez agiu como um tolo. Ele deu as costas para Deus e mais uma vez mergulhou o reino em profunda idolatria. Novamente, encontramos no final da história Roboão se arrependendo, mas o veredito no final continua sendo o mesmo. Roboão fez o que era mal. E o texto diz, ele fez o que era mal porque ele não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Hoje nós veremos o início de um novo rei, de um novo reinado. A história de Abias, filho de Roboão. E como geralmente a gente sempre se pergunta quando surge um novo rei, a gente faz a pergunta hoje de novo. Como será esse reinado? Será que Abias será um rei justo? Será que Abias vai ser um rei temente a Deus como foi Davi? Ou será que Abias vai seguir o mau exemplo do seu pai? E também não vai amar a Deus com todo o seu coração? Um sermão duro, né, para o Dia dos Pais. Mas, desde já, eu convido você a fazer essa reflexão. Me acompanhe na leitura do texto. 1 Reis, capítulo 15.
a partir do verso 1, diz assim: No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Perdão, é isso mesmo. Perdão, pessoal. No 27º ano do rei... Houve uma confusãozinha aqui. Primeira Reis, irmãos. Primeira Reis, capítulo 15. Ah, meu Deus, será que o nome dele mudou? Eu li tanto. Primeira Reis, capítulo 15, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém. Prossigamos então. Diz assim a palavra do Senhor. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor, durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Tita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho, Asa, foi o seu sucessor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, que estás no céu, santificado, ó Deus, e exaltado seja o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez em tua casa, reunidos como irmãos, diante do Senhor, que é o Pai de todos nós. Oramos a Ti, ó Deus, que mais uma vez fale conosco. Apesar das nossas limitações, que o Teu Espírito, ó Deus, abra os nossos olhos, ouvidos, o nosso entendimento para entender o que o Senhor tem a nos falar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é a força e a fraqueza de um coração partido. A força e a fraqueza de um coração partido. Você sabe o que é um coração partido? Geralmente a gente usa essa expressão para falar de alguém que teve algum tipo de decepção amorosa. Alguém que amou, mas de repente o amor não foi correspondido, e aí a gente diz que fulano está sofrendo com o coração partido. Mas essa ideia desse sofrimento que começa com as emoções, isto se chama de coração partido, ela de fato ela tem uma raiz em uma doença do coração, chamada síndrome do coração partido, ou um nome mais técnico, cardiomiopatia de Takotsubo. Takotsubo. E o que é Takotsubo? Takotsubo é a junção de duas palavras japonesas. A primeira delas, taco, é polvo, e a segunda, tsubo, é vaso ou panela. E o Takotsubo é o quê, irmãos? O Takotsubo é uma armadilha que os japoneses inventaram para capturar o polvo. Então, o polvo ele entra dentro desse vaso e depois ele não consegue sair. E aí, o que acontece com o vaso? Com o tempo, ele se dilata e ele toma uma forma mais alongada. Isso pode acontecer também com o nosso coração. A síndrome de
Takotsubo, ou a síndrome do coração partido, ela geralmente está associada com emoções muito fortes, muito intensas, por exemplo, o estresse, né? Então, dependendo do quadro, isso afeta o nosso coração de forma que ele não começa mais a funcionar como deveria, né? Então, vamos ver se eu entendi. A ideia é que o nosso coração, ele possui os seus dois lados, recebe sangue e envia sangue. Mas o que acontece é que o nosso ventrículo esquerdo, ele recebe um coração que vem do pulmão, um sangue que é oxigenado. E ele precisa enviar esse sangue de volta para o corpo. O ventrículo direito também recebe sangue, que vem das veias, que agora me fugiu o nome. E ele também precisa enviar esse sangue de volta para o corpo. Mas por causa dessa situação de estresse, o ventrículo esquerdo às vezes não cumpre a sua função. Ele fica paralisado. Então o ventrículo direito ele fica pulsando, enviando sangue, mas o ventrículo esquerdo ele retém sangue. Isso faz com que o coração acumule sangue ali e o peso faz com que o coração vá se deformando. Acho que posso fazer a prova do Enem. É mais ou menos isso. O que acontece então é que o coração fica deformado. Por quê? Um lado está trabalhando, mas o outro está paralisado. Parece, irmãos, que esse é o caso do rei Abias. E a gente vai ver isso. Parece que Abias é um rei que tem um coração dividido. Um lado bate, mas o outro está parado. E isso, obviamente, irmãos, traz implicações muito graves. O nosso texto começa apresentando, então, o primeiro ponto da nossa mensagem é Abias, um filho de Davi, sob a influência do vizinho. Olha só que interessante. Davias, um filho de Davi, sob a influência do vizinho. A primeira coisa que o texto nos diz, no versículo 1 e no versículo 2, é que Abias começou a reinar em Judá quando Jeroboão já estava reinando há 18 anos no Reino do Norte. O que isso significa? Que há 18 anos o Reino do Norte estava vivendo daquela forma que nós vimos, em rebelião contra Deus. Então, logo Jeroboão assumiu o reino, ele corrompeu o culto no Reino do Norte, tirou os sacerdotes que Deus tinha escolhido e contratou os sacerdotes de acordo com a sua própria vontade. Criou novos templos, criou bezerros de ouro e fez com que todo o reino começasse a adorar esses deuses. Mergulhou, então, o Reino do Norte em profunda idolatria. E vejam, estamos falando de um reino que é vizinho do Reino do Sul. Há 18 anos eles vivem assim. E, de certa forma, podemos dizer, há 18 anos eles influenciam o Reino do Sul a tentar ser como eles. Bem, pertinho de Judá, temos um reino que se identifica como povo de Deus, mas que há 18 anos vive na prática de coisas que Deus reprova, entre elas a idolatria. E esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo do vizinho. É olhar para ele e querer imitar a sua conduta. Sempre que falamos do Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte sempre representou essa ameaça para o Reino do Sul. A ameaça de quê? De assimilação. A ameaça de olhar para eles e querer imitar a má conduta deles. Esse era o dilema do Reino do Sul. Olhar, mas não imitar. Olhar e reprovar. Mas quando falamos, irmãos, sobre o peso da influência, e tratando-se de vizinhos, pesa muito mais o peso da família. Sim ou não? Eu acredito que pesa muito mais o peso da família. E aí eu passo para o segundo ponto da nossa mensagem. Abias, um filho de Davi, sob a influência da família. E o texto mostra para a gente isso. O texto nos diz que, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, Abias era um filho de Davi.
Ou seja, ele vinha da linhagem de Davi. Um rei que nós sabemos era um rei segundo o coração de Deus. Um rei que amava Deus. Certamente, como o texto diz, um rei que cometeu pecados. Como no caso de Urias. Como no caso do adultério com Betseba e do homicídio de Urias. Mas ainda assim, um homem que se arrependia verdadeiramente dos seus pecados e se voltava para Deus, com um coração sincero, com um coração íntegro. Davi é o ancestral de Abias, o bisavô de Abias. Mas, infelizmente, um bisavô com quem Abias não teve contato. O único contato de Abias com Davi seria por meio das histórias que ele ouvia, mas também por meio dos escritos que Davi deixou, por exemplo, os salmos que temos. E nesses salmos, o que Davi nos ensina? Eu aprendo muito. Eu aprendo, por exemplo, a confiar em Deus, a depositar a minha confiança em Deus, a apresentar as minhas preocupações diante de Deus, certo de que Ele vai me ouvir e vai me dar o socorro. Essa é uma das coisas que eu aprendo quando vejo os salmos de Davi. Então, Abias tinha um contato ainda muito distante com Davi, o primeiro da sua linhagem. Mas o texto também nos diz, ainda no versículo 2, que Abias tinha um avô, e esse avô era Absalão. Absalão, irmãos, foi um rei que se rebelou contra seu pai. Um rei que dormiu com as concubinas do seu pai, diante dos olhos de todo o povo. Um rei que se rebelou contra o seu próprio pai e tentou tomar o reino de Davi. Absalão, certamente podemos dizer que era um rei com um coração rebelde. E ele era avô de Abias, por parte de mãe. Mas por parte de pai, Abias tinha Salomão também como seu avô. E Salomão, nós sabemos, começou muito bem, terminou muito mal. O texto diz que Salomão, no início do seu reinado, amava a Deus com todo o seu coração, mas no final, o seu coração não amava mais a Deus como antes. O seu coração também estava dividido entre seu amor por Deus e seu amor pelas muitas mulheres com quem ele se casou. O veredito sobre Salomão está em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, e diz assim: o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Parece, irmãos, que há um problema cardíaco nessa família. Desde Davi, passando por Salomão, passando por Roboão, passando por Jeroboão, encontramos alguns problemas. E tudo isso, irmãos, não podemos ter dúvida, está influenciando a vida de Abias de alguma forma. Bem, qual é a importância disso? É que, de uma forma natural, todas essas coisas, de certa forma, estão ao redor da vida de Abias, tentando exercer influência sobre ele, como acontece conosco. Mas eu pergunto, existe uma influência maior sobre um filho do que a influência de um pai? E aí, quando nós olhamos para Davi, para Jeroboão, Salomão, Absalão, todos esses homens, todas essas influências, devemos olhar também com muita atenção para a influência que Roboão exerceu sobre seu filho. E aí a coisa também não fica muito boa. Porque quando a gente olha para Roboão, nós vemos um homem descrito na Bíblia como um homem tolo, que tomou decisões tolas no início do seu reinado, ok, se arrependeu, mas quando estava usufruindo da bênção de Deus, deu as costas para Deus. O texto nos diz, lá em Crônicas, nós vimos isso, que durante 3 anos, Roboão usufruiu do cuidado, da provisão de Deus no seu reinado. Mas também diz que tão logo ele se estabeleceu como rei, ele deu as costas para Deus e mergulhou todo o reino em idolatria, admitindo inclusive a presença de prostitutos cultuais no reino de Judá.
Deus trouxe juízo, ele se arrepende, mas no final da história aparece a mesma sentença. Roboão se estabelece como rei, o seu reino se fortalece, e aí diz o texto, e ele fez o que era mal. Por quê? Porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. O coração de Salomão era dividido, o coração de Absalão era um coração rebelde, mas o coração de Roboão parece que sequer batia por Deus. E ele era pai de Abias. Então não é difícil quando a gente lê o versículo que diz que Abias também fez o que era mal, porque o seu coração não era íntegro, mas parecia estar dividido no seu amor, na sua devoção, na sua piedade por Deus. Essa, irmãos, infelizmente parece que foi a influência da família sobre a vida de Abias. Mas ainda há, especialmente no nosso caso, uma outra influência que eu queria compartilhar com os irmãos. Vejamos em terceiro lugar, Abias, um filho de Davi, sobre a influência da igreja. E aí eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 13. Infelizmente, não poderemos ler todos os versículos. O pastor Miguel sabe que às vezes me dá vontade de fazer isso. Mas eu não vou fazer. Não vamos ler todos os versículos, mas leremos alguns. E esse texto eu recomendo a leitura, irmãos. É um texto fantástico. Texto fantástico. Do que trata o capítulo 13 de 2 Crônicas? O texto nos diz que houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Todo o capítulo só fala disso, dessa guerra. Como está escrito em Reis, assim como houve guerra entre Roboão e Jeroboão, o filho seguiu o mesmo caminho. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então o capítulo 13, todo ele fala de uma dessas batalhas, de uma guerra. E aí, qual é a informação que o texto nos traz? É que Abias foi para essa batalha com um exército de 400 mil guerreiros. Em compensação, Jeroboão foi para a mesma guerra com 800 mil guerreiros, o dobro. E aí eu pergunto, o que Abias faz diante dessa situação? O que é impressionante é que Abias, irmãos, ele vai subir no alto de um monte. E do alto de um monte, ele vai começar a fazer uma grande pregação. E pasmem, uma pregação fiel, uma pregação ortodoxa. Tudo que ele vai fazer é perfeitamente correto. Abias vai para a guerra e a primeira coisa que ele faz é pregar. Do alto do monte, ele olha todo o exército inimigo, todo o exército de Israel, e começa, então, a falar com eles. E a partir do verso 5, ele diz assim, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? A primeira coisa que Abias faz nessa pregação, irmãos, é apontar para Deus e dizer, Deus é fiel. Vocês se esqueceram disso? Deus fez uma aliança com Davi e ele é fiel a essa aliança. Se vocês estão fazendo oposição à descendência de Davi, a implicação disso é lógica. Vocês estão fazendo oposição contra Deus. Porque a linhagem de Davi certamente vai permanecer, porque Deus fez uma aliança. Então, em primeiro lugar, vejam, Deus é fiel. E aí ele continua dizendo, vocês são de fato uma multidão imensa, e têm bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. E aí ele começa então a apontar para Jeroboão e para o reino do norte.
E ele aponta aquilo que o Reino do Norte considera como força. Eles estão em maior número, eles têm mais deuses, eles estão com os bezerros de ouro. Mas Abias começa a mostrar, então, que aquilo que eles consideram como força é, na verdade, uma grande fraqueza. Olha o que ele diz no verso 8, parte B. Vocês são, de fato, uma multidão imensa e têm bezerros de ouro, que Jeroboão fez para os seus deuses. Mas olha o verso 9. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Quem quer que se consagre com um novilho, 7 carneiros, pode tornar sacerdote? Ali diz no verso 18, verso 10, quanto a nós, vejam só, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura. E todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Em outras palavras, nós estamos fazendo tudo o que Deus ordena. Nós não o abandonamos, nós não construímos falsos ídolos, nós permanecemos fiéis a Ele. Nossos sacerdotes são os sacerdotes que Deus escolheu, e eles fazem o que a Escritura manda eles fazer. Então ele termina lá no finalzinho do verso 11 dizendo: pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. Vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Irmãos, que pregação! Eu não poderia imaginar uma pregação mais fiel, mais ortodoxa, que exalta em primeiro lugar a grandeza, a majestade de Deus, a fidelidade de Deus, um dos seus grandes atributos. Que exalta o fato de que Deus é um único Deus e que merece ser adorado, mas que, ao mesmo tempo, exorta todos a abandonarem os seus falsos deuses e se voltarem para Ele. E olha o que Abias está dizendo: nós obedecemos, nós somos fiéis, nós guardamos os seus mandamentos. Jeroboão, infelizmente, não ouviu o recado. Insistiu na guerra. Ele arma uma armadilha, surpreende Abias. E aí, irmãos, acontece algo impressionante mais uma vez. Abias prova que ele não apenas conhece o que é certo, mas ele faz também aquilo que é certo. O texto nos diz, no verso 14, quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. E aí ele começa a descrever o que os sacerdotes fizeram. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Então vejam que diante de um perigo que ele não esperava, diante de uma ameaça que ele não esperava, a primeira coisa que Abias fez foi demonstrar publicamente que ele confiava em Deus. E ele clama ao Senhor junto com o povo. E os sacerdotes fazem a mesma coisa, obedecendo ao que estava prescrito lá em Levíticos. Eles tocam as trombetas da batalha, clamam a Deus e Deus intervém. O que acontece em seguida, irmãos, é que Jeroboão é massacrado. O exército dele fica menor do que o exército de Abias. Ele perde algumas cidades. E, mais uma vez, Deus fortalece o reinado de Abias. Vamos lá. Se você lesse a história de Abias por crônicas, qual seria o veredito? Um homem de Deus. Um homem fiel. Um pregador fiel. Alguém que conhecia e vivia o que falava. Poderíamos comparar Abias a Josué. Poderíamos lembrar das grandes batalhas
na conquista da terra prometida e mostrar que Abias foi como eles. Mas a Escritura se completa e mostra uma outra visão em Reis. A de um homem que cometeu todos os pecados do seu pai, que foi idólatra, que abandonou o Senhor, que deu as costas para o Senhor e, portanto, fez o que era mal. Como é que a gente concilia essas duas imagens na nossa cabeça? Como é que a gente concilia duas condutas completamente distintas de Abias? O que acontece, em primeiro lugar, é que Crônicas foi escrito para um público diferente. E o autor quer enfatizar uma coisa muito importante, que mesmo quando não somos perfeitos, se obedecemos a Deus, se confiamos em Deus, por sua graça e misericórdia, Ele nos ajuda. Ele age em nosso favor. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele é. Não porque somos fiéis, mas porque Ele permanece fiel. Por outro lado, o livro de Reis quer nos mostrar como era o coração do rei. Crônicas enfatiza uma obra, mas Reis enfatiza o coração. Como era o coração de Abias? O texto diz: o coração dele não era íntegro. O coração dele não batia pelo Senhor como deveria. O coração dele estava doente, terrivelmente doente. O coração dele estava dividido. Uma parte batia por Deus, mas a outra era dura como pedra. As obras de Abias eram divididas, assim como o seu coração era dividido. Uma parte batia fortemente pelo Senhor e o fruto disso foi relatado em Crônicas. Mas outra parte de seu coração estava paralisada, ao ponto de que Abias cometeu os mesmos pecados de seu pai. Por um lado, ele confiou no Senhor, mas por outro, ele confiou em falsos deuses. Irmãos, esse é o coração dividido de Abias. Lá no começo da mensagem eu perguntei: o que faz de um homem um bom rei? O que faz de um governante um bom governante? Philip Hayek vai ajudar a gente a dizer. Ele diz assim: a primeira e mais importante pergunta a fazer sobre esse novo rei não é quais nações ele conquistou, ou quais edifícios construiu, ou quanto ouro acrescentou ao seu tesouro, mas se ele seguiu a Deus. Infelizmente, ele é um exemplo de tal pai e tal filho. Abias andou em todos os pecados que o seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, como foi o coração de Davi. Essa, irmãos, deve ser a primeira pergunta. Ele ama ao Senhor? Ele é fiel ao Senhor? Ele busca agradar ao Senhor com tudo o que faz? Não apenas com as suas palavras, mas com a sua conduta? É esse o critério que a Escritura utiliza para dizer se é um bom rei. Vejam Salomão, irmãos. Salomão tornou um reino próspero, construiu um templo, mas a Escritura diz que ele fez o que era mal. Então, como podemos nós utilizar critérios diferentes para avaliar reis, ou para avaliar a nossa própria conduta? Às vezes olhamos para o que estamos fazendo, mas Deus está interessado no nosso coração. Sempre interessado no nosso coração. Do que adianta pregar de forma fiel, se a minha vida no privado não é fiel? Se a minha conduta no privado não é fiel?
Se eu me entrego ao pecado quando ninguém está me vendo? Se nos momentos de crise, ao invés de confiar em Deus, eu confio em outros deuses, confio às vezes inclusive em mim, na minha força, no meu entendimento, na minha intelectualidade, na minha visão de mundo. Não é isso que Deus quer que façamos. Não é esse o referencial que nós devemos ter. Devemos sondar, irmãos, acima de tudo, o nosso coração. E ver, e perguntar ao Senhor: Senhor, há em mim algum caminho impuro? Há algum ídolo escondido aqui dentro? Há alguma conduta que o Senhor reprova? O meu coração é verdadeiramente íntegro para com o Senhor? Ou o meu coração está dividido? Na igreja ele bate forte, fora da igreja ele não bate. Na igreja eu oro, em casa ele não bate. Na igreja eu tenho um comportamento, fora da igreja eu tenho outro. Peço perdão, eu agora escalei um relógio de água. Vai despertar de novo. André, por favor, me ajuda. Vai tocar de novo. Obrigado. Leva para a Rebeca, por favor. Tá com senha. Vejam, é uma pergunta que precisamos fazer. É uma pergunta que precisamos fazer. Como é que está o nosso coração? A história de Abias, ela nos leva a pensar sobre isso. E aí, pensando no Dia dos Pais, pensando em toda a nossa conduta, eu preciso fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, a história de Abias nos lembra o quanto é vital examinarmos o nosso coração. E foi isso que eu estava falando agora. Examine, desconfie sempre do seu próprio coração. Estamos cantando por quê? Estamos falando de Deus, estamos pregando por quê? Porque amamos a Deus e queremos que outros amem? Ou porque queremos estar diante de pessoas e ser aplaudido por pessoas e reconhecido por pessoas? Desconfie sempre do seu coração, porque o coração é enganoso. Deus tem feito uma obra em nossos corações, mas ainda estamos sujeitos. Desconfie sempre. Sempre que for ajudar alguém, desconfie. Estender a mão, porque eu estou ajudando? É para que outros vejam ajudando? Como fazem os artistas? Publicam isso na internet? Que ajudaram uma instituição, que ajudaram uma pessoa? Não, faça assim. Faça em oculto, faça no secreto. Mas faça, e faça para a glória de Deus. Que todas as nossas obras, no fundo, sejam para isso, para a glória de Deus. E sempre se pergunte: o que estou fazendo, quando estou fazendo e como estou fazendo, está sendo para que Deus seja glorificado? Ou é para que eu receba algum tipo de glória? Não a nós, irmãos, não a nós, mas a Ele seja dada toda a glória. Amém? Examine o seu coração, veja se o coração está dividido por outros amores. Como aconteceu com Salomão, que amava a Deus. O texto não diz que ele deixou de amar a Deus, mas amava também as mulheres. Como aconteceu com Abias, que cria em Deus, por um lado, mas confiava também nos deuses. O nosso coração, irmãos, precisa ser íntegro, completamente devoto, apaixonado por esse Deus que nós servimos. Mas, em segundo lugar, Abias nos ensina que conhecer as Escrituras é importante, mas é melhor ainda viver de acordo com elas. A pregação de Abias foi excepcional, irmãos. Eu diria, excepcional. Mas saiu daquele grande culto, ele fez algo completamente diferente.
J.C. Ryle diz assim: feliz é o homem que tem uma Bíblia. Mais feliz é aquele que a lê. Porém, o mais feliz de todos é aquele que não só lê e conhece, mas obedece. A Bíblia nos ensina isso. Conhecer e viver de acordo com aquilo que conhecemos. Não é fácil, mas é o que devemos fazer. O caminho, John MacArthur diz ainda assim, é ler as Escrituras para ser sábio, crer nas Escrituras para ser salvo e obedecer às Escrituras para ser santo. E esse deve ser o nosso alvo, irmãos. Ser santo, porque o nosso Pai é santo. Mas aí devemos então considerar qual é o grau de influência que o mundo ou que o vizinho exerce sobre nós. Sobre Abias haviam muitas influências. Influências ruins da sua própria família, mas influências ruins dos seus vizinhos. Os povos vizinhos não adoravam a Deus. Israel não estava adorando a Deus. Qual é o grau de influência que os nossos vizinhos, ou que o mundo, está exercendo sobre a minha vida, sobre a sua? Porque o vizinho, irmãos, é vizinho mesmo. Está perto. E eu não falo daquele que está na porta ao lado. Começo pelo seu coração, seu maior inimigo. Mas vejam que há muitos inimigos, muita coisa tentando nos influenciar a ser como eles são, a nos voltarmos contra o nosso Deus, a sermos infiéis, a fazer como Roboão, que na adversidade buscava Deus, mas estabelecia e abandonava Deus. Às vezes buscamos em momentos difíceis, mas nos momentos fáceis, de bonança, somos infiéis. E isso está influenciando a gente. As redes sociais estão influenciando a gente. As programações que assistimos estão influenciando a gente. Há um tempo atrás eu assisti uma série. Não vou falar o nome. Mas assisti uma série que impactou o mundo como um todo. Uma série sobre xadrez. E o meu pai, quando eu era pequeno, me ensinou a jogar damas. Mas disse que xadrez era muito difícil. E a partir dali eu criei uma aversão pelo xadrez. Mas, no dia que eu assisti aquela série sobre xadrez, eu quis aprender. Eu quis conhecer. E não apenas eu. Disse que a venda de tabuleiros de xadrez no mundo explodiu. E um amigo próximo me ensinou alguns movimentos do tabuleiro. E até hoje eu tento. Ainda não cheguei lá, mas estou tentando. Mas exige muita dedicação e o tempo não permite. Mas descobri que é um jogo fantástico. Não acaba nunca. Sempre tem algo novo. Para mim é o melhor jogo que eu já joguei. Mas vejam, de onde veio essa influência? Veio de um programa de televisão. Recentemente, eu chamei meu pai para assistir a mesma série. Sentou do meu lado. Eu falei, pai, você disse que era ruim, mas é tão bom. Vou te mostrar uma série para você assistir. Meu pai começou a assistir. Primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio. E ele virou para mim e disse, David, essa história é tão triste. A menina que aprende a jogar xadrez, a mãe dela se matou. Ela foi para um orfanato e foi drogada no orfanato. Ela ganha algumas partidas por meio das drogas. Ela mergulha no alcoolismo. E aí, é aquele momento onde eu me dou conta de uma visão distorcida que eu estava tendo da realidade. Vejam só, a maior influência para o meu gosto pelas programações, pelos filmes, veio do meu pai também. Meu pai teve uma locadora.
E eu assistia filme todos os dias, ou quase todos os dias, sempre que podia. Né? E filmes bons, graças a Deus. Na locadora do meu pai não tinha filmes pornográficos, por exemplo. E por isso ela fechou rápido. Fechou muito rápido. Surgiu o DVD com menos de um ano, e aí, imagina, já tinha investido na fita cassete. Fechou, graças a Deus. Mas vejam só, meu gosto por filme começou ali. Meu pai gostava muito, trilha sonora, atuação, e eu absorvi aquilo. Mas depois que meu pai se firmou nas Escrituras, ele mesmo começou a combater isso em mim. E começou a me mostrar, olha, não se dedique tanto a isso. Quantas horas você está gastando diante da televisão? E aí agora que eu não moro com ele, quando eu me junto com ele, tem sempre essa exortação. Salmo 15. Senhor, quem habitará contigo? E ele sempre diz, aquele que tem olhos puros. Infelizmente, a gente se coloca diante de coisas, irmãos, que não nos acrescentam em nada. Programas, filmes que não nos acrescentam em nada. E como eu ouvi outros dias, a gente se acostuma. O nosso olhar ficou tolerante com certas coisas, com certa violência, com certa sensualidade. Ficamos, parece normal e não é. Isso é influência que o mundo está exercendo sobre nós. Consideramos natural coisas absurdas. Como eu posso recomendar uma série assim? Eu olho para o aspecto positivo, mas ignoro tudo que está por trás. Eu tive só que baixar a cabeça e dizer, meu pai, está certo. Mais uma vez. Mas vejam só, a gente precisa pensar sobre isso. As influências estão acontecendo o tempo todo. E a gente precisa considerar a nossa posição. Sabe por que Abias é um bom rei quando olhamos para Crônicas? Sabe por quê? Porque ele está sendo comparado com Jeroboão, um rei muito pior. Mas em Reis ele é comparado com Davi. E aí o texto diz, o coração dele não era como o de Davi. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente se compara com o pior, com o ímpio, com aquele que vive na prostituição. Mas esse não é o seu referencial. É o filho de Davi, é Cristo. E quando olhamos para Cristo, irmãos, como estamos? Nosso coração é como o dele? Nosso coração se devota e se dobra diante de Deus como o dele? É submisso à vontade do Pai como o dele? Não olhe para os vizinhos. Olhe para o filho de Davi. Olhe para Cristo. Ele é o referencial. E olhando para ele, siga esse exemplo e queira ser como ele. Jesus nos ensinou a ser como o nosso Pai. O Pai que está nos céus. Vejam Deus. Um Pai fiel. Um Pai amoroso. Um Pai que providencia para os seus filhos, que não se cansa de trabalhar em favor dos seus filhos. Um Pai que nos ama incondicionalmente. Que luta as nossas batalhas. Que vai à frente por nós. Que nos levanta quando caímos. Olhe para esse Pai. Mas olhe para o Filho também, que em tudo se submeteu à vontade do Pai. E disse, sejam como Ele. Olhem a justiça de Deus e sejam justos. Olhem o amor de Deus e sejam filhos que amam. Olhem a paciência de Deus e sejam filhos que exercitam a paciência, a justiça, a misericórdia, a santidade. Nosso Pai é perfeito. Devemos almejar ser perfeitos. Nada menos do que isso. Não olhe para os vizinhos. Olhe para o Filho de Davi, Cristo Jesus. Considere o grau da influência que o Filho de Davi
exerce sobre nós. Uma breve palavrinha aos pais. Qual é o impacto das nossas ações sobre os nossos filhos? O que nossos filhos aprendem sobre Deus quando abrimos a nossa boca? O que nossos filhos aprendem sobre Deus quando passamos por dificuldades? Aprendem a confiar em Deus ou a desconfiar dele? Aprendem a amá-lo ou aprendem a desprezá-lo? Aprendem a responder os atos de Deus com louvor ou aprendem a murmurar? Sigamos então o exemplo de Deus como Pai, exemplo perfeito, e de Cristo Jesus como nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude. Em breve, terei também alguém para guiar. Que Deus me ajude. Todos nós, irmãos, não somos perfeitos. Mas olhando para Ele, meditando na palavra dEle, a Escritura diz que somos moldados ao caráter dEle. Transformados à imagem dEle. Essa é a minha única esperança. Que o meu filho não seja tão como eu, mas como ele é. Que essa seja também a sua missão. Que o seu filho seja mais parecido com Deus do que contigo. E que todos nós possamos imitar esse Deus, que é o nosso Pai. Apesar de nós, ele permanece fiel, justo, santo, perfeito, de eternidade em eternidade. Que privilégio é ter um Pai assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com gratidão, ó Deus, que eu oro na manhã de hoje. Olhando para Ti e enxergando em Ti conselhos que vêm do alto. Conselhos maravilhosos e perfeitos. O Senhor, Deus, nos tirou do mundo e nos diz agora como devemos viver nesse mundo. Nos deu a sua palavra. Nos deu irmãos, nos deu uma igreja. Senhor, certamente todos nós temos bons referenciais a seguir. Ó Deus, que possamos olhar para eles, para todos aqueles homens fiéis que vemos nas Escrituras e imitar a fé deles. Que possamos olhar para Cristo e querer ser como Ele. Olhar para Ti e desejar ser acima de tudo como o Senhor é. Mas, Senhor, estamos no mundo e o tempo todo somos pressionados a buscar as mesmas coisas que eles buscam, a devotar o nosso coração às mesmas coisas que eles adoram, a ser como eles. Mas o Senhor nos botou aqui para ser como o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus, a ser verdadeiramente sal e luz. Sal e luz, um povo, ó Deus, que vive nesse mundo, mas uma comunidade de contraste, que não imita a conduta, que não imita os pensamentos, mas olhando para a Tua palavra e guiado por ela, diz: eu quero ser como meu Pai que está nos céus. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim, que os nossos olhos olhem para Ti, a beleza suprema, e desejem ser como essa beleza. Que nenhum outro encanto, ó Deus, desvie os nossos olhos de Ti, mas olhando para Ti e prosseguindo olhando para Ti. Nossa esperança, ó Deus, é que o Senhor nos transforme à Sua imagem. Restaure em nós, ó Deus, essa imagem que caiu com o pai Adão, mas que pela graça de Cristo, nosso novo Pai, somos transformados dia após dia em uma nova criatura. Deus, age em nós. O Teu Espírito já entrou em nós e já nascemos de novo. Somos, desde já, novas criaturas. Mas ainda precisamos caminhar. Caminhar na estrada da santidade. Lutar dia após dia para sermos santos como o Senhor é santo. Ajuda a Tua igreja, Pai. Ajuda-nos a sermos como o Senhor é.
tal Pai, tal Filho. E Tu és, ó Deus, o nosso Pai. Queremos ser como o Senhor é. E que toda a glória seja ao Senhor. Desde já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.